A paz do Senhor Jesus a todos amados inscritos do nosso humilde canal, professor Roberto Máximo. Que Deus abençoe você, amado inscrito, continue orando por nós e também curta esse vídeo, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, se realmente essa informação tem relevância para você. Também nos ajude, irmãos, a divulgar um dos nossos cursos do Instituto El Shaddai. Que Deus abençoe os nossos alunos que estão nesse exato momento, em agosto de 2025, cursando também o curso de Apologética, Defesa da Fé Cristã. E nesse ambiente de aula eu quero aqui propor um subsídio interessante aos nossos alunos e também a todos os amados inscritos no nosso canal. Relevante assunto sobre a Igreja Católica Romana ou outra organização religiosa nos trouxe a palavra, a Bíblia como nós conhecemos, lê do engano. Eu quero ser aqui sucinto e bem aplicativo, respondendo aos apologetas católicos romanos que insistem em dizer que a Bíblia que nós temos hoje é obra e fruto da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica, como nós conhecemos até hoje, ela só foi se firmar como instituição séculos depois de Cristo. E não venham nesse ambiente como querem defender, que desde sempre houve uma Igreja Católica. Quero também aqui afirmar para vocês que o conteúdo, como nós temos hoje, dessa biblioteca, nessa forma tão importante, bíblica, inserida esses 66 livros, só veio com melhorias, obviamente, a partir de Gutenberg inventando a imprensa. E ela demorou aí quase 5 anos para ser aí revisada e impressa como deveria, de 1450 até 1455. Antes, obviamente, especificamente, vamos aqui tratar da contemporaneidade dos apóstolos, quero referir sobre os pergaminhos, os rolos que eles usavam. E o que corria entre no meio? Da onde veio? Eu quero, antes de nós participarmos no que está na lousa, e lembrando vocês, os alunos já sabem, mas você que é inscrito, eu quero chamar a atenção e assim te incentivar, provocar a continuar estudando a Bíblia. E algo que não pode faltar, eu sei que parece até retrocesso, mas não é. Você escrevendo, você memoriza melhor aquilo que você escreve. Então pegue o seu caderno de apontamento, aí se possível uma Bíblia, para pelo menos refletir em 2 bases bíblicas sobre a doutrina. A doutrina dos apóstolos, que foi algo inventado, o que nós comungamos hoje, especificamente as igrejas protestantes, tem como cerne da sua fé. Lembre-se, irmão, nós já estudamos sobre um dos solas, que especificamente é somente a Escritura. Tudo vem da Escritura, fundamentada em Jesus Cristo. E ponto final. Não tem para uma organização, para um papa, para um pastor. E é claro que esse vídeo vai dar um pontapé inicial para aquilo que nós vamos falar sobre Ellen G. White, os adventistas do 7º dia, também sobre as testemunhas de Jeová e também sobre os mormons. 2 bases. Primeiro, Atos 2 e 42. A primeira parte é específica aqui para a nossa meditação. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Quem vai fazer essa mesma meditação com uma palavrinha diferente é Paulo, aos Efésios, no capítulo 2 e versículo de número 20. O fundamento dos apóstolos é o mesmo sinônimo para a doutrina dos apóstolos. Mas o interessante é observar que Paulo cita que isto está fundamentado em Jesus Cristo. O cânone, como nós conhecemos, os 66 livros inspirados, nem com adições e nem com livros a mais, foi fechados, completamente concluído por volta de 95 a 98 depois de Cristo, com o último livro inspirado, que é o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. O que vem depois deve-se tomar muito cuidado. Eu vou dar aqui algumas passagens históricas para tentar, de uma forma bem objetiva, não calar os nossos colegas apologetas católicos. Não é esse meu intuito. Mas é aqui vogar a todos pensarem se realmente numa época histórica, no século I, no século II, já se usavam outros escritos, outras doutrinas que foram inventadas por uma instituição específica.
para a lousa. A igreja, ela só reconhece o cânon bíblico. A igreja não inventou. A igreja só reconheceu os livros inspirados. A igreja primitiva já tinha uma Bíblia? Claro que tinha. Eu estou respondendo, claro que tinha. E eu quero fazer menção para que você anote. A igreja primitiva já era municiada pelas escrituras, Antigo Testamento, além das cartas, as pregações e documentos dos apóstolos que já transitavam no contexto histórico dos apóstolos. A encadernação dos livros canônicos só se deu por volta do século IV. É ledo igual... Irmãos, olha bem que eu coloquei aqui, ó, a encadernação. Porque alguém vai lembrar já do Concílio de Nicéia, vai apelar que quem inventou a Trindade, quem inventou a igreja, foi a Igreja Católica Romana. Não, a encadernação. Eu não quero entrar aqui a fundo no que foi discutido entre vários pontos no Concílio de Nicéia. Teve a sua importância, mas lembre, não inventaram nada. Não inventaram nada, só reconheceram. Bora para cá de novo. Se deu por volta do século IV. É ledo engano que os livros foram reconhecidos por volta do século IV. Porque aí vai dar gancho justamente para alguns, na verdade não poucos, estudiosos que vogam, que defendem a apologética católica romana. Olha, foram descobertos por volta do século IV. E o que nós vamos fazer com, por exemplo, Efésios 2:20? O que nós vamos fazer com Atos 12:42? É base bíblica, somente pela Escritura. Meus amados irmãos, se aprofundem na palavra de Deus, na Bíblia. Eu quero aqui provocar o seu sentido de estudante, de pesquisador. Nós estamos numa época vivendo com muitas informações. Informações com ponta de curto-circuito sem fio. Só que, nesse boom de informações, você não vai buscar os fatos, o conhecimento. Muito cuidado com algumas informações litigiosas que provocam, que tentam minar a Santa Escritura e a verdadeira história da palavra do Senhor. Vamos continuar aqui comigo. Foram reconhecidos por volta. Documento antigo que vai contrapor este argumento é a Epístola de Clemente. Opa, tô dando aí história. Ou primeiro Clemente. Clemente escreve que a igreja de Corinto, olha aqui, esta carta faz forte alusões a 1 Coríntios. Eu estou falando de Clemente aqui, ó. Epístola de Clemente, ou 1 Clemente, como queira. Escrevendo uma carta aos Coríntios aqui, ele fala, ó, faz alusões a 1 Coríntios, a Romanos. Olha aqui, ó. Em 95 depois de Cristo, data 95 depois de Cristo, ou seja, pelo menos ali na época do apóstolo João. Então Clemente já está testemunhando com fatos históricos. Isso aqui é história. Isso aqui não pertence ao protestantismo. É história. A igreja dos pais apostólicos, Mateus, Hebreus, e ele cita como fonte inspirados para a igreja. Ele cita que esses livros já eram inspirados. Inácio de Antioquia, grifem, escrevam. Inácio de Antioquia, numa carta aos Filadelfos, por volta de 107, 110 depois de Cristo, olha como que está bem próximo às datas. Eu falei do último livro canônico, que é o Apocalipse, fui para 95, agora eu estou a 110, 107 depois de Cristo, com a carta aos Filadelfios por Inácio de Antioquia. Ele faz menção de todas as cartas de Paulo, Mateus, também de João. Policarpo de Esmirna, por volta de 110 e 140, numa carta aos Filipenses, ele cita 1 Pedro, faltava, né? 1 João e referências do livro apostólico, o livro de Atos dos Apóstolos. A própria Didarré,
ou Didaquê, como é conhecido vulgarmente, a datação incerta, porém, a maioria dos eruditos, estudiosos da palavra do Senhor, firmam uma idade, um período entre 70 e 100 depois de Cristo. Usa Lucas, usa Mateus como fonte de doutrina. Usa a Didaquê, usa o Novo Testamento como fonte de doutrina. A doutrina, aquela que é bíblica, que não é enfadonha, criada por homens. Não confunda, em hipótese alguma, doutrina com costumes e muito menos com tradição. A tradição não inventou a doutrina, como assim advogam os católicos romanos. Estude mais a palavra do Senhor, que o Espírito Santo chegue em todos vocês. Pela misericórdia de Deus, nós temos escritos que não são ainda alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Você pode aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, abrindo, fazendo uma confissão de fé, aí do outro lado. Que o Espírito Santo possa agir na sua vida poderosamente e tirar, de repente, algo que estava te cegando para enxergar melhor. O Deus desse século tem cegado a muitos incrédulos, mas eu tenho certeza absoluta que o poder da palavra e o Espírito Santo de Deus pode te convencer aí também. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima aula ou até o próximo vídeo. Meu muito obrigado.